Vamos dar continuidade ao estudo do livro Nos Domínios da Mediunidade, né? O espírito André Luiz, o médium Francisco Cândido Xavier e a coordenação do estudo conosco, né? Alexandre Xavier de Camargo. Nós estamos, pessoal, estudando o capítulo 26, né? Hoje, se tudo der certo, a gente termina já esse capítulo, né? Capítulo 26, psicometria, tá? Um estudo interessante a respeito desse tipo de percepção espiritual que nós podemos ter, né? Que é essa capacidade de nós captarmos informações através de objetos, informações a respeito de pessoas, de momentos, né? Situações que foram vividas, informações gerais que estejam impregnadas, né? A energia impregnada em certos objetos. Então, aquelas pessoas que estão impregnando certos objetos com as suas energias, nós podemos, através do próprio objeto, chegar às pessoas do plano espiritual, aos espíritos, né? E percebermos coisas com relação a esses espíritos. Ou então encarnados, né? Não precisam necessariamente ser espíritos já desencarnados. Podem ser através de espíritos encarnados mesmo, né? Então, nós estamos ali no museu, o Aulus explicando para o André Luiz e para o Hilário a respeito da psicometria, né? Desse fenômeno que é bem interessante, né? Aí na sequência, Aulus informou que cada objeto pode ser um mediador para entrarmos em relação com as pessoas que por ele se interessam. E ainda um registro de fatos da natureza. Então, veja bem, nós podemos entrar, como nós já vimos na terça-feira, né? Nessa semana mesmo, nós podemos entrar em contato com pessoas do plano espiritual, por exemplo, né? Nós podemos entrar em contato com elas através desse objeto. Então, se um médium, se um psicômetra, né? Um médium com capacidade de psicometria, ele tocar no objeto, ele pode entrar em contato com o espírito que tem ligação com aquele objeto, né? Mas também nós podemos entrar em contato com registros de fatos da natureza. Tá? Nós podemos entrar em contato com registros de fatos da natureza. Por exemplo, você pode pegar um objeto e você pode ter uma percepção de onde que veio aquela matéria-prima, aquela madeira, por exemplo. Né? Depende da sua sensibilidade, depende da sensibilidade do médium aí no caso, ele pode captar imagens da região onde a madeira foi extraída, ou a árvore, né, de onde aquela madeira foi extraída. Isso é uma coisa fantástica, né? É um registro bem interessante, né? O Hermínio Miranda, ele conta, eu não lembro se é no Alquimia da Mente ou Diversidade dos Carismas, acho que é no Diversidade dos Carismas, né? Que uma pessoa usando a psicometria, ela não sei se segurando uma pena, uma coisa assim. Eu não lembro agora exatamente, vocês me desculpem, mas acho que usando uma pena, ele conseguiu captar o bichinho ali que era o dono daquela pena. Inclusive voar ali junto, né? Seguindo o caminho que o bichinho fez, que aquela ave fez, né? Como se estivesse voando, assim, estão vendo o céu e tal, né? Muito interessante, né? São as possibilidades da psicometria, tá? Então a gente pode ter os elementos, uma pedra, por exemplo, uma pedra preciosa, você pode ter informações da região onde ela foi extraída, da mina onde ela foi extraída, né? Você pode ver pessoas ali, quando ela foi extraída, as pessoas que extraíram da pedra, da rocha bruta, né? Você imagina que interessante o trabalho de arqueologia, né?
Aliás, eu acho que os arqueólogos eles são tudo meio psicômetra, né? Porque o cara pega um pedacinho de osso desse tamanho, né? Ele pega um pedacinho de osso de nada, o cara já imagina, ah, isso aqui é de um pterodátilo, tal, né? Isso aqui é um fóssil do, né? É um pedacinho da coluna do não sei. Falei, caramba, como é que o cara consegue, né? Falei, Alexandre, mas isso aí é por causa do conhecimento que ele tem de anatomia, né? Do conhecimento que ele tem das formas do passado, né? Dos animais do passado. Mas veja bem, uma coisa não exclui a outra. Os conhecimentos que a gente tem a respeito de uma tal coisa facilita, inclusive, o processo de nós percebermos essa tal coisa, né? A gente costuma separar, quando a pessoa é um bom médium, quando ele não tem conhecimento nenhum a respeito da pessoa, né? Aí aquele fato é legítimo, aquele fato é impressionante e tal. Ok, é impressionante em alguns aspectos. Mas quando a gente tem informações a respeito do que aquilo que a gente vai perceber, na verdade aquilo ajuda o médium a perceber. Então, se é um cientista que já tem certas habilidades, certos conhecimentos, na verdade isso ajuda mais ainda para que as suas percepções metapsíquicas, né, suas percepções parafísicas possam se exercer com mais instrumentos ainda, né, com mais propriedade ainda, tá? Ok? Então vamos lá. A própria história da matéria que lhe serviu à formação pode ser assim conhecida, que é o que eu estava falando agora, né? A própria matéria, a matéria-prima, né, que lhe serviu à formação. Então, um relógio, ali a madeira do relógio, né? Ou então qualquer outro objeto que você possa rastrear ali a matéria-prima daquele objeto, né? Um osso, qualquer coisa, né? Uma pedra, como eu já falei, tá? Pode ser conhecida através desse processo de percepção da psicometria, né? Quando se nos apura a sensibilidade de maneira mais intensiva, em simples objetos relegados ao abandono, podemos surpreender expressivos traços das pessoas que os retiveram, né? Quer dizer, quando se tem essa percepção, se apura essa sensibilidade de uma forma mais intensiva, né? Em simples objetos que estão ali abandonados, né? Você pode surpreender expressivos traços das pessoas, né? Características das pessoas que os retiveram, né? É muito interessante, né? Você já assistiu aquela série Ghost Whisperer, né? Com aquela atriz, como é que é o nome dela? Que fez vários filmes. Caramba, eu com filme eu não sou muito bom. É, é uma série que passou acho que várias temporadas, Ghost Whisperer, né? Que ela é dona de um antiquário, né? É uma mocinha. Já participou de vários filmes de terror essa mocinha, mas essa série não é de terror, não. E ela tinha um antiquário, né? Imagina, né? Então vende, compra materiais antigos, objetos antigos, tal. E vira e mexe tinha algum espírito relacionado aos objetos do antiquário, né? Vira e mexe ela tinha percepções e percebia presenças ali ligados aos objetos e a várias outras coisas que aconteciam, né? Era bem interessante. Então dá para perceber, né? Expressivos traços das pessoas que os retiveram, características das pessoas, dá para captar os sentimentos da pessoa que tinha aquele objeto em determinados momentos, características de personalidade da pessoa, né? Tudo isso dá para captar, né? Por isso que algumas pessoas, né, que fazem consultas, né, que não é dentro da doutrina espírita, mas
Às vezes a pessoa faz consultas e, né, pede para levar uma peça de roupa, alguma coisa, e a pessoa toca e tem uma percepção a respeito da pessoa, tal. Isso tudo não é prática espírita, né? Mas são fenômenos que existem de fato, com médiums, com sensitivos que realmente percebem, muitos deles realmente percebem, né? E muitas vezes baseado nisso aí, né? Na psicometria. Então fala de características da pessoa, tá? Ok. Ou dos sucessos de que foram testemunhas, através das vibrações que eles guardam consigo, né? Das coisas que aconteceram na presença do objeto. Então vamos lá. Você tem um determinado objeto, que num local de crime. Tá? Você está mexendo com um objeto que ele fazia parte, era um dos objetos do local onde aconteceu um crime. Ele esteve presente no local do crime, tá? O objeto. Uma caneta, um vaso, né? Um lenço, alguma coisa, vamos supor. O psicômetro ele pode segurar aquele objeto e ver cenas do crime. Interessante, né? Ele pode captar situações que tiveram a ver com aquele ambiente, com aquela situação do crime. Você imagina o que isso pode proporcionar, né? De informações, quando nós soubermos lidar melhor com essa capacidade, né? Isso são potenciais, são capacidades que nós desenvolveremos, junto com muitas outras capacidades, nós desenvolveremos. Por quê? Porque os potenciais mediúnicos, parapsicológicos, eles fazem parte dos potenciais divinos que nós temos. Fazem parte do potencial superior que nós temos. Nós temos em germe esse potencial. Assim como nós tínhamos em germe o potencial de falar, de pensar, né? Como uma semente que foi germinando, foi brotando, foi se desenvolvendo. Então o espírito ele vai estruturando equipamentos que ele possa utilizar com o tempo, ao longo da evolução. Assim nós desenvolvemos a fala, desenvolvemos a visão, a audição, o paladar, o olfato, né? A capacidade de pensar, né? Como exteriorização das possibilidades intrínsecas do espírito imortal, filho de Deus, herdeiro dos potenciais divinos, certo? Então, tudo isso nós desenvolveremos. Os espíritos amigos, já mais libertos da matéria, eles usam todos esses recursos mediúnicos, parapsicológicos, né? Mediúnicos e anímicos, né? Diremos, mediúnicos e anímicos. Eles têm esses recursos, assim como nós temos, só que eles mais livres da matéria, eles usam com mais facilidade. Por exemplo, a visão de raio-x, né? Okay? A capacidade de volitar, a capacidade de prever acontecimentos ou de lembrar do passado com facilidade, né? A intuição, todos esses recursos, a psicometria, todos esses recursos nós desenvolveremos com o tempo. Nós aqui na Terra, nós estamos apenas engatinhando em termos mediúnicos e em termos parapsicológicos, vamos dizer assim. Nós estamos apenas engatinhando. Qualquer dúvida aí vocês colocam, pessoal. Ou coisas que vocês lembrem, que queiram acrescentar, fiquem à vontade, tá? Aí eu, na medida do possível, eu vou lendo aqui, né? A Andrea colocou, né? Com o falecimento de um parente, é comum a distribuição, entre aspas, dos objetos que pertenciam a essa pessoa.
Isso pode trazer más vibrações junto para quem recebe quando a pessoa tinha uma certa irritação, perturbação, etc, né? Olha, não é uma prática, eu não considero que seja uma prática boa não, viu, André? Eu não considero que seja uma prática muito interessante não, tá? Eu particularmente, assim, às vezes são coisas, às vezes vocês perguntam as coisas que depois a gente vai pensar com mais calma e tal. Mais do que eu entendo, assim, e até do que a gente está falando aqui, não é uma prática muito interessante não, viu? Por quê? Porque você vai. Essa coisa de ficar guardando, eu estava falando sobre isso na terça-feira aqui, né? Porque a gente já estava falando sobre a psicometria, né? Você fica guardando objetos da pessoa que vão fazer você ficar lembrando da pessoa, né? Não que a gente tem que esquecer totalmente das pessoas, né? Mas é bom não ficar ali. As pessoas já têm uma tendência a ficar lembrando muito da pessoa falecida, e isso já não ajuda muito a pessoa falecida. Aliás, não ajuda nem quem fica, nem quem vai. Nós estamos às vésperas aí do finados, né? É até interessante esse assunto, porque esse culto, né? Por exemplo, os espíritas, eles lembram dos falecidos, ou lembram dos espíritos, né? Na verdade, o finados é dia dos espíritos, né? E não é o dia de mortos, é dia dos vivos, né? Não é o dia dos finados, é dia dos vivos que estão na vida espiritual, né? Nós falamos sobre isso o tempo todo. Até por isso que o dia de finados não é assim de grande, para o espírita, não é um dia assim de grande relevância para a gente, porque para nós todo dia é dia não dos finados, é dia dos espíritos, dos vivos, né? Então, assim, mas há uma tendência das pessoas ficarem ali se ligando demasiadamente a quem já foi, e esses objetos distribuídos fazem com que várias pessoas fiquem ligadas a um pensamento fixo ali, né, na pessoa. Isso faz mal para quem fica e faz mal para quem vai. Para quem fica, porque muitas vezes não consegue tocar a vida, né, deixando cair no esquecimento para poder concentrar no aqui e agora e se recuperar da perda e tal. E para quem vai, porque fica recebendo as energias, chamando aqui para a Terra, chamando para, às vezes, a época que a pessoa estava doente, né, chamando para os acontecimentos corriqueiros que já ocorreram, mas que já passaram, né? Então, não é uma coisa muito legal não, tá? Uma coisa muito interessante, não sair distribuindo esses pertences para a família, né? Ok. Mas é interessante essa coisa, né, do objeto no local do crime, né? Você já pensou, né? Dá para você... Não que isso vai ser a prova fundamental, mas dá para dar elementos interessantes, né? Em termos de investigação e tal. CSI, né? Dá para levantar informações interessantes, né? As almas e as coisas, cada qual na posição em que se situam, algo conservam do tempo e do espaço, que são eternos na memória da vida. Olha que interessante, né? Essa frase aqui é extraordinária, né? E tem a ver com aquilo que a gente estava falando dos registros acásicos, né? Ou acásticos, né? Que seriam a memória da vida, né? Seria a memória da vida, que tudo fica registrado na própria vida que nos cerca, né? Os ambientes, tudo registra os acontecimentos, né? Então, os acontecimentos podem ser acessados, né? Conforme você desenvolva a capacidade para fazer a leitura desses registros cósmicos, desses registros da vida, né? Antes a gente achava que era só a gente que tinha uma memória, né? Depois a gente foi entendendo que, na verdade, a memória tem a ver com o espírito imortal, né? Toda a trajetória dele, ele registra tudo. É como se tivesse várias câmeras aqui o tempo todo nos filmando
né? Guardando inclusive os sentimentos que a gente tem, as influências espirituais ao nosso redor, né? E as regressões de memória demonstram isso, né? As regressões de memória demonstram isso, né? Porque a pessoa consegue se ver, às vezes até ver o ambiente espiritual que estava em torno de si, consegue perceber o sentimento que você sentia naquela época, né? É muito interessante, assim. Isso demonstra que a vida tem todo um registro de informações, né? Então, as almas e as coisas, cada qual na posição em que se situam, né? Então, nós, enquanto almas e os objetos, né? Nós conservamos algo, né? Do tempo e do espaço. Nós sempre registramos algo do aqui, agora, né? É uma coisa muito interessante, né? Ok, deixa eu ver aqui. A Eliane colocou: é correto no dia de finados ir ao cemitério e visitar o túmulo? O sentimento das pessoas é louvável, né? Até no livro dos Espíritos vai falar, Allan Kardec pergunta, né? A respeito das honrarias que se faz, né? Do enterro, tal, das pessoas. E os Espíritos falam: ó, a intenção é tudo, né? Uma pessoa de bem, né? E você está lá prestando um culto àquela pessoa de bem. A intenção é tudo, né? Então, muitas crenças valorizam bastante essa coisa, né? Do visitar o túmulo e tal. Dentro do Espiritismo, a gente vê com menor importância, porque nós entendemos que ali não está a alma da pessoa, está o corpo apenas, né? A alma está liberta e muitas vezes está próximo da gente o tempo todo, né? Então não precisa que você vá num lugar para cultuar os restos da pessoa, porque a pessoa está perto da gente, nos abraçando, né? Nos acompanhando, nos protegendo, nos ajudando quando tem condição, né? Quando não tem condição, nós oramos também pela pessoa, tal, né? Então não haveria propriamente essa necessidade. A questão não é estar certo ou estar errado, né? A questão é você dar o sentido que você dá para isso. Nós espíritas, nós damos um sentido diferente, nós respeitamos profundamente. É comum até alguns espíritas distribuírem mensagem e tal, né? Para despertar esperança nas pessoas e a consciência de que a vida continua e tal, né? Então nós respeitamos profundamente, né? O dia de finados e as visitas aos túmulos. Só que é interessante nós cultivarmos essa intenção, né, muito amorosa, muito positiva, né? E mentalizarmos coisas boas, porque a gente percebe também que é uma época que parece que ressalta aquele saudosismo, né? Ressalta aquela tristeza. E às vezes tem famílias que se reúnem para chorar no dia de finados, a ausência dos parentes, né? Isso não é bom, né? Isso não é interessante, né? E às vezes todo ano se repete aquela mesma situação. E às vezes uma pessoa que mal se recuperou de uma depressão por causa da perda, aí vem aquele outro dia, a família se reúne, ficam falando da situação. Aí isso não é interessante. E dentro do Espiritismo a gente sabe bastante a respeito do poder do pensamento, das energias que se irradiam, né? Da influência recíproca que nós temos uns com os outros. Então a gente evita esse tipo de cultivo, né? Levando para um lado negativo a coisa, né? Então a gente precisa tomar bastante cuidado com isso. Certo? O Carlos colocou: eu gosto muito de antiguidades. Tenho uma coleção de muitos objetos antigos em minha chácara. Depois de expor tais objetos, barulhos, barulhos diferentes começaram a acontecer. O que eu faço, meu amigo?
Ei, Carlos, você tá danado, hein? Ô, Carlos, pois é o que a gente tava falando. Terça-feira a gente tava falando sobre isso. E hoje, inclusive, vamos ver se vai dar tempo aí da gente falar sobre isso. Mas o problema é que você, às vezes você pega um objeto que tem uma história, né? 300 anos, 200 anos, 500 anos às vezes. E às vezes vem espírito junto com aquele objeto. Porque aquele objeto às vezes já passou de mão em mão. E às vezes vem espírito que tem uma fixação muito grande naquele objeto. É o que a gente estava falando, né? E nós hoje nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Então, é uma situação meio complicada, viu? Esse negócio de guardar coisa antiga. Esse negócio de guardar coisa antiga é um negócio meio perigoso, assim, sabe? Espiritualmente falando, é meio danado isso aí, né? Eu sei que é um gosto que você tem, mas você pode acabar atraindo coisas para você, às vezes, muito antigas aí, né? Vamos ver. Tá aqui, né? Vamos lá. A situação torna-se diferente quando o objeto se acha esquecido pelo autor e por aqueles que o possuíram, que é o que a gente já viu também, né? Que o Aulus explicou. Quando as pessoas que possuíram aquele objeto ficam lembrando ou têm uma ligação maior com aquele objeto, eles revestem aquele objeto com a energia deles. Então os espíritos perceberam uma certa moldura vibratória, né? Uma energia opaca, pardacenta em torno de certos objetos, demonstrando uma ligação maior com aqueles que os possuíram, né? Agora, é diferente quando o objeto se acha esquecido pelo autor, né? E por aqueles que o possuíram, aquele que criou o objeto e aqueles que possuíram o objeto, né? Aí, no caso, é até melhor, né? No caso do Eduardo, Carlos Eduardo. Aí para você seria melhor isso, viu, Carlos? As pessoas que esqueceram o objeto, Carlos Eduardo Freire, né? Seria mais saudável para vocês espiritualmente, né? Nesse caso, por não apresentar qualquer sinal de moldura fluídica, ele não funcionará como mediador de relações espirituais, né? Então é um objeto que está mais neutro, vamos dizer assim, né? Que não vai funcionar tanto como mediador de relações espirituais, onde você vai entrar em contato com certas pessoas, né? Certamente você poderá entrar em contato com é, é, a região de onde veio, porque aquela matéria-prima, aquilo que a gente falou agora há pouco, né? Mas não propriamente como mediador de relações espirituais, né? Não como mediador de contato com outras pessoas que possuíram aquele objeto, tá? Tá ficando claro, pessoal? Certinho? Então vamos lá. Mais além, então estavam no museu olhando, né? Mais além, dois cavalheiros e três damas admiravam um singular espelho. Agora entra na questão lá do Carlos Eduardo aqui, tá? Então, dois cavalheiros e três damas admiravam um singular espelho, junto do qual se mantinha uma jovem desencarnada, com expressão de grande tristeza. Então, eu estava lá no museu e tinha um espelho, né? E dois rapazes, três moços, estavam lá observando um espelho, né? Um singular espelho. E junto do espelho havia uma jovem desencarnada com grande tristeza, uma expressão de tristeza, né? Então vamos lá. Logo que uma das senhoras elogiou a beleza da moldura, a jovem, como sentinela irritada, aproximou-se tateando-lhe os ombros. Então, olha a situação. Uma das senhoras elogiou a beleza da moldura.
aquela jovem desencarnada que estava junto do espelho, como se fosse uma sentinela, mas guardiã do espelho. Irritada, aproximou-se e tocou o ombro da moça. Tá entendendo? Olha a ligação, né, dos espíritos com certos objetos, né? A fixação, né? A gente estava falando da fixação mental, olha só a ligação que existe, né? Vamos ver o que aconteceu aqui. A mulher tremeu sob inesperado calafrio. Olha que dá, né? Dá aquele tremorzinho, aquele arrepio, né? A mulher tremeu sob inesperado calafrio e falou aos companheiros: aqui há um estranho sopro de câmara funerária. É melhor que saiamos. Você vê que ela percebeu, né? A mediunidade da mulher, a sensibilidade da mulher, né? Que o espírito se aproximou dela, tocou o ombro dela, ela já, né? Teve aquele calafrio e já falou para ele sair, né, dali, porque o negócio não estava bom, não. Uhum. A Madalena Bulhões, né? A sua parenta aqui, né, deve ser, né? Tão obcecada com as coisas dela, nem viaja para não deixar as coisas. Eu falo, se ela morrer primeiro, eu não quero nenhuma colher. Senão ela não vai me deixar em paz. Aí que tá, né? Madalena, é por aí mesmo, viu? É por aí mesmo. Seguro morreu de velho, como diz o ditado, né? Então, deixa aos mortos o trabalho de enterrar os seus mortos, né? A Tânia colocou, né? Imagina a psicosfera que envolve o espírito. Exatamente. E aí você entra em contato com o objeto e você entra em contato com a psicosfera do espírito, com o ambiente dele, né? Com as vibrações do espírito que está ligado ao objeto, né? Então, você acaba entrando nesse universo do espírito, né? De sentimentos, de coisas que ele guarda, né? Dentro dele, né? Aí continua o André Luiz, da entidade, aquele espírito da moça, né? Que não percebeu a aproximação de André e seus amigos, pareceu contente com a solidão. Ufa, né? O pessoal foi embora, né? O pessoal que estava visitando o museu foi embora, me deixou aqui sozinha, né? Com o meu espelho aqui, né? E passou a contemplar o espelho sob estranha fascinação. Sob estranha fascinação. Ela ficou olhando o espelho, contemplando o espelho sob estranha fascinação, né? Aquela hora que a pessoa está olhando para a coisa, mas o pensamento está lembrando de outras coisas, está vendo outras coisas associadas àquele espelho, né? É a situação que eu falei na terça-feira, que aquele objeto ganhou significados muito especiais. Nós vamos ver quais são esses significados aqui do espelho, no caso, né? Aulus comentou que a senhora que registrou a aproximação da jovem desencarnada era portadora de notável sensibilidade mediúnica. Aquela mulher que teve o calafrio ali, que fala, vamos sair daqui que o negócio tá cheirando câmara mortuária, né? É portadora de notável sensibilidade mediúnica, né? O Aulus já explicou para o André e para o Hilário, né? Se educasse suas forças e sondasse o espelho, entraria em relação imediata com a moça, que ainda se apega a ele desvairadamente, né? Aliás, né, se ela educasse as suas forças e se concentrasse ali naquele momento, acho que não precisava nem do espelho para entrar em contato com a moça, né?
Mas é que o espelho ali, o Aldo está falando porque a atenção da moça ali junto do espelho está muito focada no espelho, né? Então o espelho ali seria um intermediário, né? Mas nas reuniões mediúnicas a gente entra em contato, os médiuns, as pessoas educadas mediunicamente, treinadas mediunicamente, elas é corriqueiro elas entrarem em contato com os espíritos, independente dos objetos que eles tenham se fixado ou não, né? As preocupações com posses, com dinheiro, né? A gente acaba conseguindo percebê-los e auxiliá-los, né? Através do esclarecimento. Receber-lhe-ia então as confidências e lhe conheceria o drama íntimo, porquanto imediatamente lhe assimilaria a onda mental, senhoreando-lhe as imagens, né? Então aqui no caso, se fosse uma pessoa treinada, né, que nem essa mulher, se ela educasse a sensibilidade dela, e através ali da percepção do espelho, ela poderia entrar em contato com a moça e escutar até as confidências da moça, né? Perceber a história que gira em torno do espelho, da moça, né? As queixas dela e tudo mais, o seu drama íntimo, né? Porque ela entraria na frequência mental daquela moça junto do espelho, né? Ok. Ok, vamos lá. O instrutor informou então que o espelho fora confiado àquela moça por um rapaz que lhe prometeu casamento. Mas tinha que ser, né? Questão afetiva, né? Como é forte, né? A questão da paixão, do amor, né? Como é forte essa questão afetiva, né? Então, o espelho tinha sido confiado à moça por um rapaz que lhe prometeu o casamento. Vixe Maria, né? Então, imagina a expectativa que gerou e a fixação, né, que acabou acontecendo aí, né? Filho de franceses asilados no Brasil, ao tempo da França revolucionária de 1791, quer dizer, em meio à Revolução Francesa, né? Em 1791, era possível ver sua figura romântica nas reminiscências da jovem desencarnada, né? Quer dizer, então eles começaram a perceber a história, né? O Aldous ali, o André Luiz, dava para perceber a história, né? Da moça, né? E o Aldous foi fazendo essa leitura, né? E o rapaz era filho de franceses aqui no Brasil, na época da França, da Revolução Francesa, né? Então vamos ver a continuidade. O rapaz chegara menino ao Rio de Janeiro, e aí cresceu. Quando a conheceu, conquistou-lhe o coração e juntos arquitetaram projetos de casamento, né? Quer dizer, os dois estavam apaixonados, tal, e estavam planejando de se casar. Fato que não se consumou, porque a família do jovem, animada com os sucessos de Napoleão na Europa, né? Porque após a Revolução Francesa, o Napoleão veio assumir, né? Deliberou retornar à pátria, né? Então a família voltou e o rapaz foi junto, né? Embora desolado, o rapaz obedeceu à ordem paterna e, ao despedir-se da noiva, implorou-lhe guardasse o espelho como lembrança. Vixe Maria, até que pudesse voltar e ser então felizes para sempre. Estão vendo? Resultado? Não é?
Olha a expectativa, né? O pedido do rapaz implorou que guardasse o espelho como lembrança para que depois pudesse voltar e ser então felizes para sempre, né? Imagina, né? A gente precisa tomar cuidado com as promessas que a gente faz, né? Precisa tomar cuidado com a expectativa que gera, né? Às vezes as pessoas falam muito a respeito de coisas que não deveriam falar de uma forma tão simples, tão corriqueira, né? Promessas, né? Sobre coisas que nós não poderemos cumprir, né? Não teremos condição, nem que a gente quisesse, não poderia cumprir. Até porque a gente não sabe das nossas necessidades do futuro, né? Então tem coisas que a gente precisa ser mais prudente, né? A gente quer ser muito romântico, né? Mas tem coisa que é bom a gente ser um pouco prudente, né? O Carlos colocou, então, só para finalizar a minha dúvida. Se com objetos é assim, então o espírito que era louco, alucinado em uma pessoa, também trará essa obsessão pela mesma depois de desencarnado? Sim, sim. E muitos processos obsessivos se dão por causa disso, Carlos. Muitos processos, aliás, processos difíceis até, é, são aqueles de fundo, é, na obsessão, né? A pessoa ficou obcecada por alguém. São dos processos mais difíceis que eu já lidei na doutrinação, são desses processos de fixação afetiva, né? Em determinada pessoa. É. Então, por isso que é muito importante, né? O cuidado nessa área afetiva, né? O cuidado, né? O cuidado com o outro e cuidado conosco. Com o outro, nas expectativas que a gente gera, nas lesões afetivas que a gente cria, né? Você criou expectativas e agiu de forma totalmente diferente, fez promessas e tal. E com relação a nós, com relação às nossas fixações mentais também, né? Porque às vezes a pessoa se apaixona e uma fixação mental, né? E às vezes aquilo acaba até em tragédia, né? Dependendo da situação. E mesmo no plano espiritual, né? As pessoas acabam continuando, às vezes até agravando mais ainda a sua obsessão, no caso do pensamento fixo, né? Como a gente estudou uns dias atrás. Ok. Então vamos lá. Vamos ver o que deu aqui a situação do rapaz, né? Distraído, porém, pelos encantos de outra mulher, quer dizer, foi para a França, né? Voltou para a França com a família, chegou lá, ele conheceu outra mulher e se distraiu com os encantos dela, né? Ele jamais regressou à pobrezinha aqui no Brasil. Fixando-se na promessa ouvida, continuava a esperá-lo, né? A pobrezinha, né? A moça se manteve, confiou nas palavras dele, né? Claro, né? A gente falaria, bom, mas também, né? Hoje, né? Nós temos que ter essa maturidade, né? A gente também não precisa apostar tudo, né? Vamos ver, né? Uma pessoa mais prudente, mais madura. Mas é que era outro tempo, era outra mentalidade. O cara falou lá, né? Não precisava o fio do cabelo, o fio do bigode, né? Não precisava mais nada. Promessa era dívida, né? Era uma época que a palavra valia muito, né? Hoje em dia, nem assinando, nem carimbando, colocando digital, não adianta, né? Mas então era outro mundo, né? Era outra época, outra mentalidade, né? É lógico que nós, mesmo hoje, nós temos que ser prudentes, né? Mas será que ele te ama? Vamos ver.
Vamos ver um dia após o outro, minha filha. Vamos ver, né? Vamos ver, conforme a realidade for se apresentando, a gente vai se adaptando à realidade. Isso é o mais prudente, né? Senão, a gente vai se afastando da realidade. A realidade está se mostrando uma e eu estou mantendo uma ideia que não é compatível com a realidade, né? Então, mesmo hoje, nos tempos de hoje, nós temos que ter essa noção. Às vezes, nós temos nós e o objeto, e a gente vai criando uma imagem do objeto que não é mais compatível com o próprio objeto, porque o objeto já está se mostrando que não é aquilo que a gente criou na nossa mente, mas eu continuo preso à imagem que eu criei, né? E o objeto não está mais nem lá, nem é do mesmo jeito, mas eu continuo. A minha relação não é nem mais com o objeto, é comigo mesmo. A minha relação não é mais com o objeto, com a pessoa, né? Ou com o que quer que seja, é comigo mesmo, com a imagem que eu fiz do objeto, entendeu? Então, desse jeito, a gente vai se afastando da realidade. A realidade está se mostrando uma, mas eu estou teimando em achar que a realidade é aquela que eu criei na minha mente, né? Então, aí eu vou me afastando cada vez mais da realidade, né? Entrando em processos de alienação, né? Da realidade. Então a moça aqui, mas é da outra época e tal, né? Então ela se fixou nessa promessa e continuou esperando até hoje, né? E o espelho, segundo o Aulus aqui, é o penhor da sua felicidade, né? Quer dizer, ela transferiu tudo para aquele espelho, né? É do mesmo jeito que a gente transfere toda a nossa felicidade para a posse de determinada pessoa. Ela fez isso também. O espelho é o penhor da sua felicidade, mas ela transferiu toda a felicidade dela para o casamento com o rapaz. Hoje também se faz isso, né? Ah, eu só vou ser feliz se eu tiver tal pessoa. Se eu tiver tal posição, tal cargo, tal situação. Então você passa a transferir sua realização toda para a posse de tal objeto, né? Quer dizer, isso já é uma coisa ruim por si só, né? Não é uma coisa saudável, né? Porque não são coisas nem pessoas que vão resolver os nossos problemas, né? É uma realização, a planificação ela vai se dar dentro de nós, né? O autoconhecimento, o exercício de amor. É lógico que a convivência ajuda, né? O casamento é interessante, tudo isso é importante. Mas não como uma transferência que eu vou transferir tudo para a posse daquela pessoa, né? Então isso já começa a ser uma transferência neurótica, né? Que a gente chama. Imagino a longa viagem que terá feito no tempo, vigiando o espelho, né? Como sendo propriedade sua, até que a lembrança viesse por fim repousar no museu, né? O André Luiz colocou, né? Quer dizer, imagina a longa viagem que ela terá feito, essa moça, junto com o espelho, né? O quanto já se passou em torno desse espelho aí, quanto tempo, até que viesse parar no museu, né? O assunto fez André recordar-se das antigas histórias de joias enfeitiçadas, tal, né? Amuletos, tal. Sim, sim, ponderou o assistente. A influência não procede das joias, tá? Do amuleto, da pedra, do talismã, lá. Quer dizer, a influência não procede do elemento material propriamente ali. O feitiço, entre aspas, aqui não é do elemento material propriamente, mas sim das forças que os acompanham. Dos espíritos que estão ligados àquele objeto. Isso é que é o mais importante, né? Certo? A Maria Lígia colocou. E a obsessão de encarnado sobre encarnado? Que é o que eu acabei de falar, né, Maria Lígia? É,
Olha, eu te amo, mas se você se separar de mim, eu te mato. O que que é isso senão obsessão entre encarnados, né? Entendeu? Quer dizer, eu digo amar, né? Mas porque eu não me amo, não me conheço, estou transferindo a minha realização para a posse de você, né? Eu só vou ser feliz se eu tiver você. Você é tudo para mim. Sem você eu não consigo viver. Você é a razão da minha vida. Você é tal, tal. E a pessoa tanto diz isso e tanto acredita nisso, e ela acaba fazendo do outro o centro da sua vida, né? Aí se o outro não quer mais a relação, a vida dela desaba, né? E não pode ser assim. Nós é que somos o nosso eixo, né? Nós que somos o centro da nossa vida. É claro que nós podemos cuidar de alguém, nós podemos amar alguém, podemos ser úteis a essa pessoa, né? Podemos criar uma vinculação muito saudável, de cuidados mútuos. Isso não é ruim. Se sacrificar por alguém, se doar a alguém, né? Cuidar desse alguém, isso tudo é muito saudável, é das coisas mais importantes que existe, né? Agora, desde que eu tenha maturidade para entender, né? Que a pessoa é uma pessoa, eu sou outra, ela está seguindo um caminho específico, eu estou seguindo também um caminho específico. A gente consegue viver sem o outro, nós estamos juntos e é legal. Mas também se estivermos longe, nós também damos conta, nós conseguimos viver, né? Certo? Agora, quando a gente perde essa noção, então eu acho que o outro vai me fazer feliz. O outro que tem que me amar. O outro que tem que. Quando entra já nesse negócio de tem que me amar, que tem que ficar comigo, tem que. Aí já danou-se, né? Aí já adoeceu a coisa e já virou uma patologia, né? Ok? O amor é espontâneo, ele não precisa ser forçado, não precisa ser, né, obrigado, né? Certo? Ok. Nós já estamos quase terminando aqui. Acho que vai dar tempo. Hilário perguntou o que aconteceria se alguém pudesse adquirir o espelho e levá-lo consigo. Quer dizer, imagina que chega alguém lá no museu, vamos supor que pudesse adquirir, né? Uma loja antiquária e tal, né? Aí você leva o espelho. Aí o Aulus falou, ó, de certo arcaria também com a presença, com a presença da moça desencarnada. Vai levar o espelho e a moça junto, né? Então é isso aí, né? Isso seria justo? O Hilário perguntou, né? Aulus disse que a vida nunca se engana e que seria mesmo provável que alguém ali aparecesse e se extasiasse à frente do objeto, disputando-lhe a posse. Tem um leilão lá, quem dá mais? Tá? E aquela, né, pessoa é capaz de disputar a posse do espelho, não sei porquê, né? Me deu uma vontade, eu achei tão bonito, eu fiquei encantado por aquilo, né? Então o Aulus está dizendo que é provável até que aconteça isso, que alguém apareça extasiado à frente do espelho e dispute a posse do espelho. Nesse caso, quem seria essa pessoa? Quem seria essa pessoa? Eu dou uma chance para vocês. Na verdade, dá para dar duas chances aqui, né? Quem que vai chegar diante do espelho e vai ficar extasiado com o espelho? O moço que empenhou a palavra, provocando a fixação mental dessa pobre criatura. Ou a mulher que o afastou dos compromissos assumidos, respondeu o instrutor. Por isso que a vida nunca se engana, como ele disse aqui. Existe uma lei muito perfeita nos aproximando, né, nos permeando a nossa vida, agindo na nossa vida que a gente nem imagina, né? Então, muito provável que o moço ou a mulher que teve ligação com esse moço apareça ali e se encante com o espelho. Ou tenha daqui a algum tempo a oportunidade de adquirir o espelho, a gente não sabe, né?
Reencarnados hoje ou amanhã, possivelmente um dia, virão até aqui, tomando-a por filha ou companheira, no resgate do débito contraído. Né? Quer dizer, mais cedo ou mais tarde, né? Mais cedo ou mais tarde, aquele espírito, né, vai acabar se aproximando das pessoas, né, principalmente do moço, né? Vamos supor que o moço, esse moço que deixou essa moça aí no Brasil, né? Vamos supor que ele com esteja reencarnado com pouca idade, 2, 3 anos, e a mãe e o pai dele vão no museu, leva ele no colo e tal, né? E, e a família acaba ali, acaba havendo uma sintonia entre a criança ali e aquele espírito. E aquele espírito se sente atraído pela criança e fica junto com a criança. Muitas vezes pode ficar junto ali e pode acabar vindo até como filha, né, do rapaz à medida que ele for crescendo. Ou então ela pode se ligar a ele, né, e depois acabar reencarnando através de uma outra pessoa próxima, né? E ainda dá tempo de ser uma companheira dele, com diferença de alguns anos, assim, né? Então tem várias possibilidades aí que a gente sabe que existe, né? Mas que vai haver possibilidade de se aproximarem de novo, né? Certamente a jovem desencarnada poderia curar-se da perturbação de outro modo. Entretanto, examinada a harmonia da lei, o reencontro do trio seria inevitável. Né? Pode ser que vai um médium ali, né? E acaba percebendo e acaba se ligando a ela, leva para uma reunião mediúnica, conversa. Pode ser que seja uma reunião mediúnica em que esteja o dito cujo moço lá, né? E a moça lá juntos, reencarnados. Tem várias coisas que podem acontecer, né? Todos os problemas criados por nós não serão resolvidos senão por nós mesmos, acrescentou o assistente. Que informou ser possível aos encarnados portadores de aguçada sensibilidade psíquica, pelo exame de objetos. Isso aqui acho que já foi, isso aqui acho que não era. Está meio repetido aqui. Que é repetição, né? Que informou ser possível aos encarnados portadores de aguçada sensibilidade psíquica sentir pelo exame de objetos os reflexos das pessoas que os usaram. Tá, isso aqui a gente já viu. As marcas de nossa individualidade vibram onde vivemos e por elas provocamos o bem ou o mal naqueles que entram em contato conosco, aduziu o assistente, né? Que as marcas da nossa individualidade, quer dizer, nós nunca, como diz Teresa de Brito, né, no livro Vereda Familiar, ninguém entra e sai de um relacionamento sem deixar marcas. Ninguém entra e sai de um relacionamento afetivo sem deixar alguma marca, né? Então, quando nós entramos e saímos e deixamos coisas boas, nós vamos colher isso, né? Mas também quando deixamos marcas negativas, né, nós seremos chamados a ajudar a sanear aquelas marcas que nós fizemos, né? Aí terminando, né, só para terminar rapidinho, informando que tais, o Aulus continua dizendo, informando que tais fatos pertencem ao vasto campo da mediunidade. Quer dizer, isso que a gente está estudando aqui pertence ao campo da mediunidade, tanto que está estudado no livro Nos Domínios da Mediunidade. Embora os experimentadores do mundo científico lhes deem denominações diversas, entre elas a criptestesia pragmática, a metagnomia tátil e a telestesia. É melhor ficar com psicometria mesmo, né? Mais fácil.
Seus nomes difíceis aí, né? Ok. Muito bem, pessoal. Nós já estamos aqui terminando, tá? Para a gente não extrapolar demais o tempo aqui, vamos fazer a nossa prece, né? Para a gente terminar.